Paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós que nos encontramos aqui nessa noite, reunidos para adorar a Deus, louvar o seu nome, engrandecer o seu santo nome. Evangelho de Mateus, capítulo 25, leitura que faremos a partir do versículo de número 14. E o texto nos diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se o que também recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus usou muitas vezes imagens do cotidiano das pessoas, imagens do dia a dia, linguagem de pessoas simples, gente do campo, artesãos, gente, pescadores, donas de casa. Usou imagens para falar da vida, mas aqui ele usa uma imagem diferente, uma imagem que seria, que a gente poderia dizer assim, usou uma imagem onde ele vai tirar exemplos e onde ele vai tirar a figura daquilo que ele quer ensinar, por meio de falar do sistema financeiro, o sistema bancário, esse sistema que é tão antigo quanto a existência do ser humano. No tempo de Jesus, essa questão monetária era restrita às cidades, as maiores cidades, as capitais como Jerusalém. E mesmo que as pessoas não tivessem dinheiro, mas elas sabiam como o sistema funcionava, como a gente sabe hoje. Como é que funciona o sistema financeiro? A gente sabe como opera a bolsa, como opera o investimento, como opera o juro, como opera a poupança, como é que as coisas acontecem, como é que se dá, como é que a gente consegue ganhar algum recurso, né, aplicando dessa ou daquela maneira. Claro que com o passar do tempo as coisas vão ficando mais sofisticadas, mais complexas,
mais difíceis, mas o princípio é o mesmo. Como é que se consegue, com um pouco de dinheiro, com um pouco de bens, fazer com que aquilo multiplique, fazer com que aquilo produza, com que aquilo venha a produzir bens e produzir riqueza para as pessoas. Talento para ganhar dinheiro não era problema entre os judeus, e essa situação permanece até hoje. Na antiguidade, com os juros elevados, como em muitos lugares continua assim, eles sabiam movimentar recursos, sabiam movimentar o seu dinheiro, sabiam como lidar com isso. E a parábola conta essa história, uma história verossímil, não é uma história acontecida, porque é uma parábola, mas uma história verossímil, ou seja, se não aconteceu especificamente, mas é algo que pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer aqui e acolá, pode acontecer com qualquer pessoa. Um homem resolveu viajar e resolveu distribuir os seus bens aos seus empregados, dando 5, 2 e 1, distribuindo dessa maneira. Mas o texto diz que ele faz essa distribuição dessa maneira, 5, 2 e 1, porque ele entregou conforme a própria capacidade de cada um. Era conforme ele percebeu que aquelas pessoas com as quais ele lidava, com as quais ele estava acostumado a lidar, ele sabia exatamente o quanto cada um poderia dar de si mesmo. E ele diz: olha, você é 5, você é 2, são 2, e você é 1 talento. Mas não deixou ninguém sem receber nada. Se cada um é dessa maneira, olhando a capacidade, olhando o que cada um poderia fazer, ele fez. Ou seja, ninguém recebeu menos do que o outro. Isso é que precisa ficar bem claro. É como se você dissesse assim: se você tem um copo grande e diz, enche meu copo, o copo é de 1 litro, vai encher 1 litro. E se o outro tem um copo de 250, e ele diz, enche meu copo, e vai encher o copo, ele diz, seu copo está cheio? Diz, meu copo está cheio. E o seu? O meu está cheio também. E o seu de meio litro? Está cheio também. Os copos estão cheios, todo mundo recebeu igual. Você ofereceu 250, você ofereceu 300, você ofereceu 500, ou você ofereceu 1000. Então, é um recipiente. E o Senhor vai e coloca de acordo com a capacidade que foi apresentada. A você vou te dar 5, a você vou dar 2, a você vou dar 1. Todos receberam essas importâncias. Todos receberam dentro da sua capacidade. Isso precisa ficar claro para aquilo que a proposta da parábola. Todos receberam iguais. E em seguida, o patrão viajou. Ficou lá por muito tempo. E a história conta que, porque ela tem um certo suspense, a gente não sabe qual era a finalidade do proprietário a fazer, do dono a fazer isso, de entregar o seu dinheiro, mas o fato é que ele faz assim e a gente fica esperando pelo fim, afinal de contas, o que é que isso pode dar. Mas a gente percebe aqui algumas coisas. Primeiro, a gente percebe o jeito de agir de cada um desses empregados. E aí aquele senhor volta depois de muito tempo e encontra aqueles homens novamente, e aí então vai se dar aquilo que se chama a prestação de contas. E aí diz o texto que os 2 primeiros trabalharam, fizeram duplicar os talentos que eles receberam. Mas aquele que recebeu 1 talento,
ele enterrou o dinheiro no chão para ficar bem guardado e não perder nada daquilo que havia sido dado. Ou seja, os bens entregues, e aqui a gente pode dizer os bens do reino, foram entregues a essas pessoas pela capacidade de cada um. Todas elas receberam a capacidade, o dom, o talento para fazer alguma coisa daquilo que receberam, mas a reação foi essa quando o proprietário voltou. 2 prestaram conta multiplicando. A prestação de conta do primeiro e do segundo fica muito claro aqui, muito evidente. Depois ele volta e o Senhor diz assim: aquele que deu 5, aqui estão outros 5. E aquele que deu 2, olha, Senhor, aqui está outros 2. E ele vai dizer: servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-se com o teu Senhor. E aí vem a prestação de contas do terceiro. E o texto diz que ele chega e diz assim para o Senhor: olha, Senhor, eu sabia que tu és um homem severo e que colhes aonde não semeastes e ajunta aonde não espalhaste. Eu estava amedrontado por saber que tu és assim. E aí o que eu fiz? Com medo de perder, eu enterrei meu talento. E aí agora, na volta, no regresso daquele homem, sabendo que era para prestar contas, ele foi lá, desenterrou o talento dele e chega lá e diz: está aqui. Aquilo que tu me destes, eu estou te devolvendo, eu estou entregando de volta. Veja a maneira, a forma como esse servo, esse empregado, a visão que ele tem do seu patrão, do seu senhor. Ele vê o seu senhor como um patrão severo. E muitas pessoas, e em Israel era assim também, a visão que se tinha de Deus era um Deus que castigava, um Deus que praticava o juízo sobre as pessoas. Essa visão de Deus, dessa maneira, esse Deus que julga, esse Deus que castiga, esse Deus que traz o juízo sobre as pessoas, era uma visão que é de Israel, mas também adentrou pela igreja. Lutero, quando conta a sua experiência de conversão, ele diz: eu enxergava Deus como aquele Senhor irado, aquele Senhor que vinha para nos fustigar, então a gente tinha que fazer as nossas penitências, a gente tinha que nos castigar nós mesmos para que pudesse aplacar a ira de Deus. E só depois é que ele vai dizer assim: eu pude então perceber que o nosso Deus é um Deus gracioso, um Deus amoroso, um Deus que é justo, mas também um Deus que é graça, um Deus que traz bênção sobre a nossa vida, um Deus que traz a paz. Essa visão de Deus é uma visão evangélica, é uma visão que nós precisamos. Deus não é um pai irado, Deus é um pai amoroso. A parábola do pródigo é para contar disso. A parábola do pródigo é para falar não da ruindade do pródigo, mas da grandiosidade do amor de Deus. É aquele que ama, mesmo estando errado, mesmo estando equivocado, mesmo fazendo aquilo que não deve fazer, mas o nosso Deus é um Pai amoroso. Jesus Cristo veio para mudar essa visão e para fazer com que a gente entenda dessa maneira. E veja a resposta do Senhor ao terceiro empregado. Ele diz: empregado, servo, mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei, que eu vou recolher aonde não semeei, você podia pelo menos
pelo menos, ter pego esse dinheiro e, em vez de enterrar esse talento, vou colocar no banco, porque sempre rende alguma coisa. Ah, mas e se eu deixasse na conta corrente? Não deixa na conta corrente, coloca na poupança. Ah, mas é muito pouco, mas é alguma coisa. Põe na poupança, ou alguma outra aplicação. Aliás, um talento era, se fosse pensar assim, o Senhor não deixou pouca coisa para aquela gente não, tá, gente? Um talento, que é uma ordem monetária, uns 34 quilos. Se fosse de ouro, 34 quilos de ouros. Ele deixou uma fortuna para aquelas pessoas. Deixou algo que poderia se transformar em outras, poderia se multiplicar, ou poderia pelo menos render alguma coisa. Meu filho, pelo menos o juro. Se você ficou amedrontado dessa maneira, pelo menos o juro você podia ter buscado. Tinha falado com o gerente do banco. E aí dizer, olha, quero colocar isso aí, para que renda alguma coisa, para quando meu patrão voltar, eu tenha o que ele me deu e algo mais a apresentar para ele. Mas ele não fez absolutamente nada disso. Ele tinha uma ideia equivocada do seu Senhor, como as pessoas têm uma ideia equivocada de Deus. A ideia que ele tinha de Deus deixou ele amedrontado. E aí então não foi coerente, não agiu da maneira correta. E aí as palavras finais dessa parábola, ela vai esclarecer. O Senhor manda tirar o talento daquela pessoa e dar aquele talento àquele que tem 10. Aquele que havia multiplicado, aquele que havia duplicado, aquele que recebeu 5 e agora não tinha mais 5, ele tinha o dobro. Ele diz, olha, dá isso aí para aquela pessoa que agora multiplicou, aquele que tem 10. Ele já não fala mais dos 5, mas ele fala de 10, versículo 28. Pega e entrega àquele que tem 10, porque aquele que não tem nada, até aquilo que tem vai ser tirado dele. E essa é a chave que esclarece tudo nessa parábola. Porque na realidade os talentos, ou seja, o dinheiro, a riqueza do patrão, são os bens do reino. Isso é uma figura, isso é uma parábola. Ou seja, na verdade, em que se traduz disso? No amor, no serviço, na comunhão, na partilha. Aquele homem, esse último, ele não fez absolutamente nada. Ele não fez crescer a comunidade. Antes ficou amedrontado com aquilo que, a ideia que ele tinha de Deus, uma ideia equivocada, uma ideia que levou ele à paralisia, levou ele a não fazer nada. Então nós podemos fazer uma aplicação dessa parábola em poucas palavras. Seria dizer assim, não é suficiente esperar pela vinda do Senhor, ou a volta do Senhor, esperar pelo que vai acontecer. Não é suficiente simplesmente dizer assim, eu sou cristão, eu abracei essa fé, eu abracei essa palavra, esse evangelho e pronto, estou aí. Cristo vem, o Senhor, meu Senhor, do qual eu sou servo, vai voltar, eu estou esperando. E você está esperando fazendo o quê? Eu sou muito receoso com a justiça de Deus, com a dureza de Deus. Eu estou nem fazendo A nem B, eu estou simplesmente em compasso de espera. Eu estou só esperando.
Isso é anti-reino. Isso é anti-evangelho. Então há 3 questões aqui que a gente precisa examinar nessa parábola. A primeira questão é o número diferente dos talentos. Essa é a que aparece mais. Aponta para que isso? Para as diferentes disposições das pessoas, as diferentes capacidades que Deus enxerga em cada um de nós, uma capacidade, um dom, um talento para fazer determinada coisa. Alguns mais, outros menos, mas sempre alguma coisa. Nunca nada. E essa distribuição é Ele que faz. Não sou eu que digo eu quero 2, 3, 4 talentos. Não. É Ele que nos dá os talentos. É Ele que nos oferece. O dom é importante, mas o mais importante é como nós vamos valorizá-lo e aproveitá-lo na vida. Como nós vamos fazer ou como estamos fazendo com aquilo que Deus entregou na nossa mão. Essa é a primeira questão que fica claro aqui nessa parábola. A segunda é que Deus não exige a mesma coisa de todas as pessoas. A um ele confiou mais, a outro confiou menos. Aí você diz, seria injusto? Não, Deus não é injusto. O que está em foco aqui é essa capacidade de fazer alguma coisa. O Senhor vai confiar a alguém algo e Ele sabe que aquela pessoa que Ele está confiando aquele talento é capaz de desenvolver, de operacionalizar, de fazer com que aquilo venha a acontecer. Ele nos dá o talento e Ele nos dá a capacidade. É o Espírito Santo que nos fortalece para cumprir aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Vem do Espírito Santo essa capacidade. Então Deus sabe aquilo que nós podemos fazer. E Ele diz a você, vou dar 5, vou dar 2, vou dar 3, vou dar 10. O relato aqui, ele mostra a fidelidade como as dádivas devem ser administradas, como aquilo que Deus coloca em nossas mãos deve ser utilizado. Por isso essa distinção, por isso essa diferença dessa quantidade desses talentos. E a terceira coisa que a parábola nos ensina é que nós não devemos ter medo das responsabilidades que Deus coloca em nossas mãos para fazer. Não devemos ter medo das responsabilidades. Esses talentos são responsabilidades. É algo que Deus está nos dando e dizendo, olha, faça isso. Porque você lê no começo da parábola que ele vai dizer assim, olha, aquelas pessoas saíram, versículo 16, saíram a fazer o quê? A negociar. E o que é negociar? Movimentaram. Não está parado. Quem está negociando, está agindo, está fazendo coisas. Quem está negociando, está multiplicando. Quem está negociando, está ganhando dinheiro. Quem está negociando não está parado. É isso que a parábola mostra, que nós não devemos ter medo da responsabilidade que Deus nos dá. Se Ele deu 5 a você, Ele sabe que você é capaz de fazer muita coisa com esses 5. E se deu 2, sabe que você pode fazer muita coisa com esses 2. Se deu 1, sabe que você pode multiplicar, que você pode duplicar, que você pode avançar com esse 1. Então a questão é, qual é o nosso talento? Qual é a nossa responsabilidade no reino de Deus? Nós estamos trabalhando com essa responsabilidade?
Como é que eu traduzo isso na prática hoje? Tem gente que tem dom para falar, tem gente que tem dom para cantar, tem gente que tem dom para servir, para ser diácono mesmo. Tem gente que tem dom para ajudar as pessoas. Romanos chama isso de dom de socorros. A gente quase não vê ninguém dizendo assim, eu tenho o dom de socorro, mas está lá na carta de Romanos. Porque socorro, o dom de socorro é o dom de ajudar pessoas. Você conhece alguém assim que, você está precisando, conta comigo, vou te ajudar. Isso é um talento, dom de socorro. Tem uns dons por aí que o pessoal adora dizer, esse eu tenho. Não precisa citar aqui. Mas tem dons assim, esse eu tenho. Mas o dom de ajuda, o dom de apoio, é um talento que Deus dá à pessoa. Tem crente que tem o dom de orar. Que você precisa dele, eu estou aí, conta comigo, vou lá orar com você. Eu vou pedir a Deus que abençoe a tua vida. Isso é um talento. Me lembro de uma senhora que era regente de um coral, de uma igreja que eu estagiei, e ela tinha esse dom de orar. Lá na Baixada Fluminense, em Queimados. E aquela senhora, as pessoas estavam passando problemas, ou às vezes era um endemoniamento, a coisa, ela chegava lá. Uma vez eu fui com ela, e a pessoa estava lá endemoniada, e aquela senhora velhinha, mas ela chegava, sai! E a pessoa fazia assim, e estava liberta. O dom de orar, de interceder, para Deus agir. Qual o seu talento? Você está negociando com Ele? Agora, não é só eclesiástico os talentos, não. Deus nos dá talento de ser advogado, de ser médico, de ser engenheiro, de ser professor, de ser funcionário público. Deus nos dá os talentos para a vida também. E o que é que nós estamos fazendo com esses talentos? Estamos fazendo alguma coisa com isso? Ou eu não estou fazendo nada? Deus te deu uma profissão, Deus te deu um trabalho, você está fazendo, usando esse trabalho para a glória de Deus, você testemunha de Deus naquilo que você faz no seu trabalho? Ou o teu talento está debaixo da terra, escondido, e você dizendo assim, quando ele vier eu mostro para ele o que ele me deu, mas debaixo da terra não vai abençoar a vida de ninguém. Os talentos nos são dados para a gente abençoar as pessoas. Então nessa noite que eu digo para você, e o que a palavra de Deus diz para nós, não tenha medo de assumir as suas responsabilidades. Fala assim para ela, não tenha medo de assumir a responsabilidade que Deus lhe deu. Diga para a pessoa que está do seu lado isso. Não tenha medo de assumir, meu amado. Deus te deu um talento. Usa esse talento para a glória de Deus. Usa o talento que Deus te deu, a capacidade, a inteligência. Usa isso para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, honrado por meio do trabalho. Porque o Senhor me deu um talento e eu estou negociando. Jesus vai voltar, não importa quando o Senhor volte, quando Ele voltar, eu estou no ativa, eu estou trabalhando, eu estou atuando, eu estou sendo um servo fiel, porque estou multiplicando aquilo que Ele colocou nas minhas mãos para eu fazer. Que Ele nos abençoe. Amém.